Vitruvius falou sobre o 3, 6 e 9 e o poder que eles possuíam. Aproveite o que estou prestes a compartilhar. Isso ainda não foi revelado. Você é o primeiro público a saber disso. É uma revelação que pode mudar a forma como você percebe o universo. Você não está aqui por acaso, faz parte de algo incrível, uma precipitação holográfica biodigital. Esqueça as palavras elegantes. É como se você fosse uma manifestação viva de uma matriz matemática divina. Essa matriz não é um conceito distante. Ela se forma ativamente, te tornando consciente e te mantendo aqui e agora. Sem ela, você não existiria nem neste momento. Então, o que é uma matriz? Esqueça aquelas coisas de Hollywood, das quais falamos mais do que canais esquivando balas. Uma matriz é essencialmente uma disposição retangular de números, símbolos ou funções matemáticas. Mas não se trata apenas de matemática na escola. As matrizes estão em toda parte na vida. Até mesmo a Bíblia as menciona algumas vezes, a frase "tudo que abre a matriz". Sim, isso está lá. Agora vamos falar de Leonardo da Vinci do século XV. Por que ele escrevia de trás para frente? Bem, isso está relacionado a um movimento maior no qual da Vinci estava imerso. Não se tratava apenas de arte, era uma imersão profunda na matriz musical e matemática do universo. Veja esse desenho de Da Vinci, que não é normal. Por quê? Porque ele revela as verdadeiras coisas sobre o que realmente está acontecendo no nosso mundo. No final do século XV, Da Vinci fez um esboço do mapa das divisões entre reinos religiosos e políticos. Adivinha só, esse esboço ainda é relevante hoje em dia. Estamos lidando com as mesmas questões. Uma divisão entre os poderes religiosos e políticos, e uma população manipulada como um violino. Isso não é uma teoria da nova era. Da Vinci desenhou isso como um mapa cósmico. Vivemos em um mundo onde a realidade é manipulada, e o que vemos como realidade física não é nada além de uma grande ilusão. Você já ouviu falar do padrão de afinação a 440 Hz? Quando você toca suas músicas favoritas, do rap ao rock, passando pela música clássica, uma frequência de 440 Hz é utilizada. Por volta de 1918, a família Rockefeller e sua fundação fizeram uma doação à Federação Americana de Músicos para estabelecer um padrão de afinação a 440 Hz. Não foi um sucesso instantâneo, mas para E.S.P. Gubbis, o cara de relações públicas, era uma ideia pela qual valia a pena lutar. No Terceiro Reich, eles decidiram brincar com um pouco de propaganda. E adivinha, o mundo se apaixonou por isso. Foi assim que terminamos com a afinação padrão a 440. Se você ama bioenergia e biofísica, essa afinação interfere em nossas frequências naturais, criando um bloqueio de cima para baixo. Veja outro dos desenhos de Da Vinci. Observe essa figura que se parece com Moisés, ou como Da Vinci chama, o velho da água. A propósito, Moisés significa salvo das águas, em hebraico. Aqui, você pode ver o bastão de Moisés mergulhado na água, observando o movimento turbulento. O que Da Vinci faz? Bem, ele mergulha na ciência da água, a mesma ciência que fascina os melhores matemáticos e físicos, porque eles desvendam as frequências cósmicas e o som literal da criação. Adivinha qual é esse som? 9 frequências criativas centrais, apenas 9. Os números moldam todo o universo, e isso é ainda mais do que você pensa. Segundo Da Vinci, o criador decidiu basear as 9 frequências em apenas 3 números: 3, 6 e 9. Essas são suas 9 frequências criativas centrais. Esqueça o 10. É um conceito criado pelo homem. Os zeros são apenas marcadores de posição em nosso sistema decimal. Não. É sobre uma construção feita pelo homem. É a linguagem da criação, a linguagem do Criador. A Bíblia diz: no princípio havia um Criador. É a essência que exploramos aqui. Então, mergulhamos no fascinante mundo do 3, 6 e 9. Esqueça tudo o que você sabe sobre matemática tradicional por um momento, enquanto nos aprofundamos em tópicos mais diretos. Vamos falar sobre os homens do Renascimento. Esses espíritos brilhantes que se destacaram tanto nas artes quanto nas ciências. Você já ouviu o termo
homem do renascimento? Essa é a sua pessoa do renascimento. Esqueça as matemáticas complicadas. Estamos falando da matemática de Deus, coisas realmente simples que não farão você se perder. Então, Leonardo da Vinci, o homem do renascimento por excelência, conquistou tanto as artes quanto as ciências. Agora entenda, alguns de vocês podem ter um pouco de rancor das matemáticas, mas acreditem em mim, estamos deixando para trás as matemáticas humanas e mergulhando nas matemáticas simples de Deus. Deus pronunciou a palavra no campo quântico. É essencialmente som. E o que é som? Frequências eletromagnéticas. O segredo está nas matemáticas simples. Essas frequências eletromagnéticas são a energia criativa com a qual o Criador nos abençoou por puro amor. Existe um pacto, um contrato cósmico, que diz que o Criador sempre nos apoia. É como um compromisso divino com Abraão, Isaque, Jacó e toda a companhia. Agora, como podemos aproveitar essa energia positiva? Através da oração. Espíritos como Platão e Aristóteles implementaram as matemáticas como as leis fundamentais que regem tudo. Esses filósofos e seus discípulos viam todas as matemáticas através da lente da educação, que abrange a aritmética, geometria, astronomia, música e, sim, até mesmo a língua em que estamos conversando. Agora, acredite ou não, é como a tecnologia simplificadora definitiva inventada por Da Vinci. Ele afirmou uma vez que não há certeza quando não podemos aplicar uma das ciências matemáticas. Explore seu verdadeiro eu, descubra seus talentos e abrace sua criatividade. Isso acontece quando você segue o caminho da curiosidade. Em 1998, revelações caíram, revelando códigos para o apocalipse biológico. Se você é novo nesta jornada da realidade, comece por esses códigos e siga seu caminho até o lugar onde estamos agora. O Código de Vinci. Em 1996, Dror Palaleo notou uma conexão entre números e letras, como a gematria. Para cada letra do alfabeto inglês, há um número correspondente fácil de A a Z, de 1 a 26. Lembre-se de que vai de 1 a 9, de 1 a 9 e de 1 a 8. Agora você entende. Olhe para palavras como fé e confiança em Deus. Adivinha? Elas são 8 como o sinal do infinito. Na Bíblia, o Criador nunca faz adição ou subtração. Ele sempre multiplica, amplificando constantemente o impulso da sua inspiração divina e a aceleração da sua evolução espiritual, experimentando um crescimento exponencial. Assim, quando você pega o número 8 e começa a multiplicar, as coisas ficam interessantes. 8 vezes 1 dá 8, de 8 dá 16. Some esses números e você obtém 7. 38 dá 24. Some esses números e você obtém 6. E assim por diante, veja o padrão. É uma contagem regressiva. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que é isso? É o alfabeto inglês de trás para frente. Então, por que línguas como hebraico, aramaico antigo, babilônico e sânscrito são consideradas sagradas? Falar nessas línguas cria uma conexão imediata com a divindade. Pegue o alfabeto inglês, inverta-o e adicione ao alfabeto normal. Z mais A dá 9, Y mais B dá 9, C mais C dá 9. Você entendeu a ideia? Sempre acaba bem, não é? Agora, isso não é um acidente cósmico. É um design, um movimento deliberado para te influenciar de uma certa maneira. Esse design não é aleatório. Ele visa influenciar sutilmente sua percepção, impedindo você de perceber seu verdadeiro potencial. As maravilhas de 528 Hz, a frequência do amor, que conecta tudo à geometria sagrada e à cosmologia, tudo no universo está ligado a este sistema. Rodin foi o primeiro a expor tudo e compartilhar esse conhecimento com outros físicos, começando simplesmente com uma matriz básica e terminando por lançar a faixa temporal do universo. As frequências, solfejo na mistura, estou falando de 396, 417, 528 e 639, todas se repetindo em uma matriz. A partir dessas simples matemáticas, criar a estrutura toroide do universo
É como o plano da realidade do qual fala Nassim Haramein, um físico metafísico. A polaridade. O que sobe deve descer os positivos e os negativos. Segundo ele, não é um único erro, é um erro duplo, um espaço-tempo de primeiro nível. Um físico russo nos explica isso. Esqueçamos a jargão complexa. A onda gravitacional estacionária do universo é algo com o qual todos nós estamos familiarizados. O DNA, os espelhos, no nível microscópico e no nível cósmico, ele fala de coisas chamadas nós. Imagine-os como lugares especiais no universo onde a realidade física emerge. Isso não acontece de qualquer maneira. É como capturar o ponto ótimo no centro de um H. Ali, os vetores de energia se cruzam. Você tem um nó. Chame esse fenômeno de N6. Esse nó na grande onda estacionária do universo, onde a realidade física ocupa um lugar central. Ela não está dispersa por toda parte. Ela se concentra nesses 6 lugares únicos. Por que isso importa? Bem, é como entender os segredos do universo. Você passou de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Assim como a lei do karma, o que circula retorna. O que você dá, você recebe. Tudo está conectado, das ondas gravitacionais cósmicas à complexidade do DNA. A conexão entre o DNA e o universo é paralela à do Criador. A narrativa da criação em 6 dias encontra movimentos em espiral e cósmicos refletidos no seu DNA, onde emerge sutilmente o padrão infinito de Marco espreitando nos filamentos. Esse padrão, aparentemente tecido no seu DNA, tem um propósito. Ele atua como uma antena que o conecta ao Criador. No entanto, essa conexão depende da água estruturada, um tipo específico que seu DNA precisa. Em 1996, Floyd E. Bloom, editor da revista Science, revelou um detalhe crucial destacando que uma deficiência de água estruturada hexagonal, com 6 lados, mesmo que apenas de 8%, pode ter consequências prejudiciais. Uma representação visual mostra o impacto de uma perda de água de 8% nos filamentos de DNA, que se desenrolam, se expandem e sofrem uma diminuição significativa do potencial eletromagnético. Fica evidente que a chave para manter uma conexão forte com o Criador reside na compreensão da importância da água estruturada. Assim como um músico experiente manipula o som para criar bela música, podemos manipular esses objetos em ressonância com suas características específicas de frequência. Vamos explorar agora como isso se conecta às crenças antigas e às histórias da criação. No cristianismo, disse que Deus criou o universo pela sua palavra divina, semelhante ao som primordial. O homem, no hinduísmo, é visto como uma fonte de criação. Até os antigos egípcios acreditavam que o universo nasceu através de campos sagradosos. Essas histórias de criação apresentam semelhanças notáveis, como os 6 dias da criação no cristianismo e os 6 aspectos de O Olho de Ra no Egito Antigo. É como se diferentes culturas ao redor do mundo compartilhassem uma compreensão subjacente do poder do som e da ressonância na criação do nosso mundo. O som tem a capacidade surpreendente de dar uma forma física à existência. Imagine isso, cada som tem uma forma única e específica, como se cada um de nós tivesse nossas próprias impressões digitais, rostos e corpos. Tudo no universo tem sua própria assinatura distintiva. As culturas indígenas da Austrália têm sua própria história fascinante de criação. Eles acreditam que o tempo começou quando seres sobrenaturais despertaram e atravessaram a superfície da Terra. Imagine a superfície da Terra como uma placa de metal. Esses seres, com seu campo sagrado, moldaram nosso mundo. Como exposto por Hans Jenny, experiências com padrões utilizando pós em placas de metal revelam como o som cria paisagens ao longo do tempo em um ambiente real. Sentir que o som e a vibração podem moldar montanhas, vales e até vulcões, tudo está conectado às vibrações e à ressonância da Terra. Quando Deus disse, haja luz,
Não foi apenas uma frase, foi o poder do som criando a luz. Você pode até experimentar esse conceito conectando um simples alto-falante a uma luz de LED e observando os efeitos. Agora, vamos considerar Royal Raymond Rife, um homem que mergulhou no mundo da cura de doenças através do som e da ressonância. Seu trabalho se baseou na exploração do potencial do som para curar e transformar, mas ele não parou por aí. Algumas pessoas até exploraram o poder do som para alcançar a levitação. O que é ainda mais intrigante é que os furacões poderiam ser gerados ou controlados pelo som. Sim, você ouviu corretamente. Em 2003, 2 pessoas patentearam o conceito de criar furacões usando som. Isso pode parecer ficção científica, mas quem sabe, isso poderia acontecer para criar nosso clima. Hoje falemos sobre os campos magnéticos. É essencial entender que tudo no nosso mundo tem algum tipo de magnetismo, até mesmo coisas que normalmente não reconhecemos. Pense em algo magnético como a água, o alumínio, o grafite e o vidro. Por exemplo, o alumínio é um tipo de elemento chamado paramagnético, e até mesmo o oxigênio pode ser atraído por ímãs. Algumas substâncias, como o óxido de gadolínio e o sulfato de cobre, são consideradas paramagnéticas. Na verdade, o sulfato de cobre, um tipo de sal, pode ser captado por um ímã. Agora, olhe para esta imagem de um elétron. Você pode ficar surpreso ao saber que não é uma partícula, mas uma onda ressonante. Muitas vezes, nos dizem que é um elétron, destacando informações enganosas que podem obscurecer nossa compreensão. Nikola Tesla, em uma entrevista de 1928, tinha uma perspectiva revolucionária sobre os elétrons. Ele acreditava que eles eram fundamentalmente diferentes da teoria atômica comumente aceita. Tesla não acreditava na existência do elétron, tal como ele era representado na ciência convencional, desafiando assim nossas crenças arraigadas e revelando uma possível agenda na educação e na ciência, que poderia não estar alinhada com a verdade. Isso nos leva a nos perguntar o que tudo isso tem a ver com a ressonância do som e Nikola Tesla. Na verdade, tudo está conectado. Nós vemos emergir um modelo de forma esquemática e de estruturas antigas que são mais do que o que se vê. Durante séculos, um notável grupo de cientistas, inventores e pesquisadores questionou a existência dos elétrons e o modelo atômico que nos foi ensinado a aceitar sem questionar. Primeiro, houve muitas discussões sobre o elétron nos círculos científicos. No entanto, muitos cientistas notáveis, como Nikola Tesla e Einstein, tinham suas reservas sobre a existência dessa pequena partícula. Eles acreditavam que poderia haver algo mais por trás disso, e estavam certos. O termo circus externo parece ser uma expressão figurativa para descrever a confusão e o debate tumultuado. Circus é usado metaforicamente para designar um ambiente caótico ou complexo em torno da teoria dos elétrons e da estrutura atômica. Esse debate gerou uma grande controvérsia nas ciências, provocando discussões acaloradas entre pesquisadores e inventores ao longo dos últimos 200 anos. Veja, ao longo dos últimos 200 anos, cientistas, inventores e pesquisadores debateram ferozmente a existência dos elétrons e a estrutura atômica que nos foi ensinada. É um tema de grande controvérsia, e isso faz você questionar o que aprendeu na escola. Agora vamos nos aprofundar na simática dos círculos de pedras. Imagine que cada círculo de pedra que você encontrou é, na verdade, uma representação das frequências sonoras emanando da Terra naquele local específico. Essas estruturas antigas eram como partituras musicais gravadas na paisagem. Algumas se assemelham a magnétrons e a padrões em forma de flores. Os círculos em forma de flor não são apenas decorativos, mas funcionavam como antigos magnétrons gigantes capazes de cortar metal em questão de segundos. Eles eram tão potentes que despertaram a curiosidade de cientistas do magnetron de várias gerações
que confirmaram que um magnetron massivo de 40 metros de largura poderia gerar mais energia do que todas as usinas de energia da Terra reunidas. O calendário de Adão é um dos mais poderosos desses antigos círculos de pedra. Todos esses círculos parecem enviar sua frequência ao coração do calendário de Adão, formando um ponto de coleta das energias criadas por milhões de círculos de pedras. O calendário apresenta um efeito toroidal distinto e ainda está ativo hoje, como medido por pesquisadores. Mas o que isso significa? Imagine uma imensa placa de circuito alimentada pelo som da Terra e ativada pelo movimento do Sol. É um conceito simples, mas brilhante. Ao observar as estruturas antigas construídas em pedra, percebemos que nossos ancestrais entendiam que a pedra poderia armazenar informações e servir como fonte de energia. Eles usavam a pedra como uma ferramenta para transmitir informações, e o estado energético de sua saúde mental estava entrelaçado com a frequência de suas vibrações. As descobertas científicas de Nikola Tesla revelaram a possibilidade de que a elevação dessas vibrações poderia ser a chave para alcançar um estado mental mais harmonioso e equilibrado. Desvendar os mistérios do universo envolve explorar reinos não físicos. Se a ciência se aventurar no estudo das energias além do físico, poderíamos avançar na compreensão da origem do universo em uma única década mais do que durante todos os séculos anteriores. Antes de Nikola Tesla viver em nosso mundo, ele já representava uma presença energética neste universo. Sua rádio envia e recebe sinais constantemente. É semelhante a isso. O tempo todo, você emite constantemente energia que transmite informações sobre você para o mundo. Aqui está um fato interessante. Essas energias podem atrair coisas positivas para você ou repelir. Ser uma pessoa é como viver falando em uma torre de sinais, em um mundo repleto de sinais. Você está constantemente transmitindo mensagens que influenciam aqueles que se apresentam a você. Suas emoções são como uma linguagem oculta que se comunica com o mundo ao seu redor, por meio de uma energia invisível, atraindo coisas que correspondem ao que você sente. Se você estiver cheio de positividade e riqueza interior, o universo responde da mesma forma, cercando você com uma vida que reflete esses sentimentos edificantes. Da mesma forma, se você abriga raiva ou frustração, não se surpreenda se essas emoções se manifestarem em sua vida cotidiana. Essa conexão sutil, mas poderosa, molda a atmosfera da sua existência, transformando sua energia interna em um diálogo silencioso com a realidade em que você vive. Sua energia interna é um imã que atrai energias semelhantes do mundo ao seu redor. Se você está interessado em mudar as coisas na sua vida, precisa modificar os sinais que está enviando, porque você tem o poder de mudar o rumo de suas experiências. Acredite ou não, você é muito mais poderoso do que pensa. A chave é aprender a sintonizar com as energias da vida dos seus sonhos. Uma vez que você decifrar esse código, uma mudança radical o aguarda. Uma transformação na maneira como você navega pelo mundo o aproximará da vida que sempre imaginou. Use seu próprio superpoder para realizar seus desejos. Então, prepare-se e ajuste esses sinais para a vida que você realmente deseja. A mágica reside nas energias atômicas. Tudo é energia, e isso é tudo o que você precisa saber. Associe-se à frequência da realidade que deseja, e você não pode evitar obter essa realidade. Pode ser diferente. Conforme Albert Einstein, a complexa física quântica revela os segredos do nosso universo. Tudo é energia, e tudo o que você precisa fazer é sintonizar a frequência da realidade que deseja. Albert Einstein nos leva ao complexo domínio da física quântica, onde os segredos do nosso universo se desvendam. Em termos mais simples, considere isto. Quando olhamos através de um poderoso microscópio, nosso corpo revela uma disposição complexa de células que, ao mergulhar mais fundo, mostra sua estrutura detalhada, composta de moléculas e átomos.
Se nos aproximarmos ainda mais, as estruturas básicas se desdobram, e os átomos e as moléculas, a própria base da vida, revelam-se ser energia dinâmica, pulsando em frequências específicas que seguem as leis do cosmos. Esse conceito fundamental destaca o coração da nossa existência, onde cada elemento do nosso ser está intrinsecamente entrelaçado na disposição cósmica das vibrações energéticas. Tudo o que vemos, mesmo uma mesa aparentemente imóvel, vibra de atividade. Em profundidade, as pequenas partículas que a compõem se movimentam e tremem como blocos de construção em constante movimento. Esses blocos feitos de matéria sólida vibram em velocidades extremas e se juntam para formar átomos, que, por sua vez, se unem para criar moléculas. Sua mesa sólida não é estática, está repleta de atividade energética. Até mesmo nossos pensamentos fazem parte dessa ação, como pequenas explosões de energia e vibração. É aqui que a coisa fica interessante. A lei da atração está ligada à lei da vibração. Essencialmente, esta última diz que as vibrações que enviamos ao universo, com nossos pensamentos, atraem vibrações semelhantes em retorno. Portanto, quando pensamos em um pensamento particular, nossas células cerebrais começam a vibrar em uma velocidade específica. Essa dança energética atrai tudo o que lançamos ao mundo através dos nossos pensamentos. É como uma conexão cósmica entre nossos pensamentos e aqueles que aparecem em nossas vidas. No grande palco das possibilidades, sua mente se ergue como a força mais poderosa que você possui. Ela tem a incrível capacidade de moldar e transformar as vibrações de energia que o cercam através dos simples atos de pensar e sentir. Ao fazer isso, você age como um imã que atrai energias em harmonia com seus pensamentos e emoções. A jornada começa no reino de seus pensamentos, onde sua mente consciente está constantemente pensando em frequências específicas. Pouco a pouco, essas frequências se incrustam profundamente em seu subconsciente. Essa transformação sutil leva à produção de uma vibração dominante, uma força poderosa que estabelece uma conexão com energias semelhantes, atraindo-as perfeitamente para a história da sua vida. Tudo se desenrola a partir do simples, mas profundo ato de moldar seus pensamentos e sentimentos. Um processo dinâmico que cria o próprio tecido da sua realidade. Vamos considerar a lei da vibração de uma maneira muito mais simples, usando um diapasão como exemplo. Imagine que você agora tem 2 diapasões que vibram da mesma maneira quando são atingidos. Se você bater em um dos diapasões com um martelo de borracha, ele começa a vibrar e envia ondas sonoras pelo ar ao seu redor. Aqui está a parte interessante. O segundo diapasão, que está próximo, também começa a vibrar em resposta às ondas sonoras do primeiro. É como se eles estivessem sincronizados, produzindo o mesmo som. Esse fenômeno se chama ressonância. Assim, quando um diapasão começa e desencadeia uma reação em cadeia, que faz o outro vibrar também, isso acontece graças à ação compartilhada da frequência. É semelhante à maneira como a lei da vibração funciona. Em algumas situações científicas, coisas com o mesmo padrão de vibração influenciam-se mutuamente. Quando você tem um pensamento específico ou sente uma emoção particular, você emite vibrações de energia para o seu ambiente. Essas vibrações são como sinais, e as coisas, as pessoas ou as situações que ressoam com o mesmo tipo de vibração serão atraídas para você. É um pouco como Albert Einstein descreveu, uma ação à distância, que sugere que os objetos podem influenciar-se mutuamente sem contato físico direto. Suas vibrações de energia atuam como um imã que atrai experiências semelhantes para a sua vida. É como uma linguagem silenciosa que conecta você àqueles que estão sincronizados com seus pensamentos e sentimentos. Em termos mais simples, você atrai o que pensa. Mas, mesmo que você se dedique e se esforce para alcançar seus objetivos, é crucial entender que trabalhar duro não é suficiente para ter sucesso.
Não se trata apenas do tempo e da energia que você investe. A chave é alterar sua vibração. Se sua frequência de energia não se alinhar com suas aspirações, você pode encontrar obstáculos na sua progressão, apesar dos seus esforços. Por exemplo, trabalhar mais horas, se esforçar mais para melhorar estratégias ou colaborar com indivíduos talentosos não garante o sucesso. Se sua vibração permanecer inalterada, você provavelmente enfrentará os mesmos desafios repetidamente. Mais uma vez, persiga a atração. Não se trata apenas do que você faz externamente, mas de harmonizar sua energia interior com seus objetivos de vida. Esse alinhamento é essencial para realizar seus sonhos. Considere este cenário. Uma pessoa tenta iniciar um negócio, mas falha, resultando em um fracasso. No entanto, em vez de desistir, essa pessoa decide abrir outro negócio. Surpreendentemente, ela encontra o mesmo fracasso, mais uma vez. É somente quando ela compreende um conceito importante, alinhar sua forma de pensar com seus objetivos, que as coisas começam a mudar. Ao ajustar sua frequência mental, para se sincronizar com suas aspirações, ela desbloqueia o potencial para alcançar o sucesso que sempre desejou. Quando sua energia de pensamento corresponde à frequência dos resultados que você busca do universo, as coisas começam a se alinhar sem esforço. É como ter uma magia que transforma cada esforço empreendedor em um negócio próspero. Outro exemplo é uma experiência científica realizada por uma equipe de cientistas russos. Eles separaram uma mãe coelha de seus filhotes e a colocaram em um submarino que mergulhou profundamente no mar, enquanto os bebês permaneciam em um laboratório a milhares de quilômetros de distância. Equiparam a mãe coelha com dispositivos avançados para medir suas ondas cerebrais. Em seguida, eles intencionalmente mataram um dos filhotes e observaram de perto as ondas cerebrais da mãe. Surpreendentemente, descobriram que as ondas cerebrais da mãe coelha se descontrolaram no momento exato em que mataram seu filhote. Essa experiência demonstrou que, embora a mãe coelha e seus filhotes estivessem distantes, suas energias permaneciam conectadas. Este fenômeno se alinha com o princípio explicado na lei da vibração. Embora as complexidades das vibrações possam ser difíceis de entender completamente, a experiência sugere uma ressonância, uma conexão entre duas vibrações distantes, que torna a visualização possível. Em um estudo recente com jogadores de basquete, os cientistas os agruparam em 3 conjuntos. O primeiro grupo não fez nada, o segundo grupo praticou arremessos físicos, e o terceiro grupo praticou arremessos por visualização. Após algumas semanas de visualização, os cientistas notaram que as habilidades de arremesso do primeiro grupo pioraram, enquanto as do segundo grupo melhoraram. Surpreendentemente, o terceiro grupo, que nem tinha tocado em uma bola de basquete, mas havia praticado através de imagens mentais, mostrou a mesma melhoria que o segundo grupo. Isso indica que o uso de técnicas de visualização pode produzir resultados na vida real. Isso se conecta ao princípio da lei da vibração e da lei da atração, sugerindo que, quando seus pensamentos estão alinhados com o que você deseja, esses desejos se manifestarão naturalmente. A pesquisa explorou a amígdala, uma parte do cérebro responsável pelas emoções. Cientificamente, os estudos indicam que, quando sentimos medo ou ansiedade, isso afeta aqueles ao nosso redor. Essencialmente, se emitimos energia negativa devido aos nossos próprios medos, acabamos atraindo negatividade para nossas vidas. Em termos mais simples, seu estado emocional pode influenciar os sentimentos daqueles ao seu redor. Se você estiver preso em uma mentalidade negativa, é provável que atraia negatividade para sua vida. Portanto, estar ciente disso e gerenciar nossas próprias emoções pode ter um impacto positivo na energia que projetamos e nas experiências que vivenciamos. Compreender como funciona a lei da vibração é crucial para atrair a vida que você sempre sonhou. É importante entender que tudo começa em seu mundo interior e que o mundo exterior é essencialmente um reflexo ou resultado do que acontece internamente.
Sua tarefa é manter constantemente uma conexão positiva e liberar seus desejos para que possam se materializar na realidade. Preencha a lacuna entre sua intenção e a manifestação. A chave, segundo Abraham Hicks, uma figura proeminente dessa filosofia, é que uma parte importante de nossa existência não é física. Embora isso possa parecer um pouco confuso, o objetivo é sincronizar sua vibração com as coisas que você deseja na vida. Quando sua vibração se alinha com suas aspirações, o universo responde trazendo as coisas até você. Se você está se sentindo um pouco sobrecarregado agora, nós dividimos tudo isso em etapas mais simples que você pode seguir dia após dia para alcançar seus objetivos. É importante alinhar seus pensamentos e sentimentos com o que você quer. Em termos mais simples, certifique-se de que seus pensamentos e sentimentos estão sincronizados com seu desejo. Imagine que as coisas que você deseja já se tornaram realidade e haja como se você estivesse vivendo isso atualmente. A ilusão da realidade não se parece mais com as manifestações, enquanto as pessoas costumam captar seu potencial e, às vezes, negligenciam o papel de seus sentimentos no processo de materialização das coisas. É crucial sentir sinceramente que seus desejos já se tornaram realidade. Ao fazer isso, você preenche a lacuna entre seu mundo interior de pensamento e seu mundo exterior, tornando o processo de manifestação mais eficaz. Existem 5 etapas que você deve seguir para utilizar a lei da vibração, a fim de elevar suas vibrações e manifestar o que deseja na vida. Aqui estão 5 etapas-chave para isso. Número 1. Para utilizar a lei da vibração de forma eficaz para manifestar seus desejos, comece clarificando suas intenções. Muitas pessoas enfrentam dificuldades porque não têm certeza do que realmente querem e frequentemente enviam sinais mistos para o universo. Em um momento aspiram a ter uma empresa próspera, e no instante seguinte a dúvida se instala, levando-as a permanecer em suas carreiras atuais. Essa inconsistência confunde o universo, perturbando a linha de suas vibrações com seus desejos. Além disso, as pessoas tendem a ser vagas em relação aos seus objetivos, como querer ser ricas sem especificar o montante. Essa imprecisão leva à insatisfação, mesmo quando experimentam uma melhoria, como um aumento de $100, pois isso não corresponde às suas expectativas iniciais e verdadeiras. Portanto, é importante definir claramente suas intenções e entender completamente seus desejos para se comunicar de forma coesa com o universo, permitindo que ele manifeste o que você realmente quer em sua vida. Número 2. Para elevar suas vibrações, utilize a visualização. A segunda etapa consiste em elevar sua vibração por meio da visualização. Você deve saber que, para concretizar seus sonhos, precisa se concentrar no alinhamento de sua vibração com seus desejos. A visualização se destaca como uma das ferramentas mais poderosas para alcançar isso. Quando você pensa no que deseja, sua mente não faz diferença entre o imaginário e o real. Por exemplo, quando você imagina espremer um limão na sua boca produz mais saliva. Sua mente transforma suas visualizações em realidade. Portanto, visualize regularmente as coisas que deseja se tornar, fazer e possuir em sua vida. Imagine-se já lá, realizando e vivendo seus sonhos. Torne as imagens vívidas para que sua mente as transforme em realidade e sua vibração corresponda às suas aspirações. A chave está em manter uma vibração alinhada com seus sonhos, abrindo assim o caminho para o processo de manifestação número 3, para elevar sua vibração. Concentre-se nas suas emoções. Muitas pessoas compreendem mal as leis da vibração e da atração, pensando apenas em seu desejo. Isso não é suficiente. É um equívoco comum. A chave está em elevar sua vibração por meio das emoções. Não se trata apenas de devaneios. Você precisa infundir suas emoções no processo. Por exemplo, não basta pensar no que deseja. Conecte suas emoções a isso. Sinta o sucesso como se já tivesse alcançado seus objetivos. As emoções
são ferramentas poderosas que podem amplificar sua vibração e abrir o caminho para a manifestação de seus sonhos. Em outras palavras, sem emoção, o progresso permanece estagnado. Emoções e trabalho duro devem andar de mãos dadas, não um em detrimento do outro. Então, vá além dos simples pensamentos e deixe suas emoções impulsioná-lo para a vida que deseja. Número 4. Confiar e acreditar no processo é crucial. A quarta etapa ressalta a importância de acreditar no processo. Muitas pessoas têm dificuldade com essa etapa porque falta fé nisso. Quando você realmente acredita em algo, você não duvida e age de acordo. Se você acredita firmemente que vai ganhar na loteria, hesitaria em comprar um bilhete? Não, você não faria isso. Da mesma forma, se você tem uma fé inabalável de que seu negócio terá sucesso, você se esforçará? Absolutamente. Às vezes, o universo pedirá que você espere, mas não apenas espere, espere com virtude. O bloqueio para muitos é a falta de crença na própria capacidade de alcançar seus sonhos e concretizar seus desejos. Isso leva à inércia. Embora pensem no que querem, no fundo, eles não acreditam realmente que isso seja possível para eles. Evitem cair nessa armadilha da dúvida. Escolham confiar e acreditar no processo. Mais importante ainda, quando a verdadeira crença está presente, a ação seguirá naturalmente. Número 5. Estejam prontos para se desconectar e estarem abertos a receber o que desejam. É crucial evitar se tornar excessivamente obcecado pelos seus desejos, pois uma obsessão excessiva pode causar estresse quando as coisas não saem como esperado. Essa fixação pode até mesmo obstruir o processo de manifestação. Pensem nisso como cuidar de uma árvore em crescimento. Seu papel é fornecer um solo adequado, expô-la à luz do sol e regá-la regularmente. Assim como você não pode forçar uma planta a crescer regando 24 horas por dia, não pode apressar o processo de atração e manifestação em sua vida. Sigam as etapas necessárias, façam o que precisam fazer e, em seguida, liberem seu apego ao resultado, permitindo que o universo lhes traga no seu tempo. Avaliem onde precisam melhorar e não se preocupem. Agora que aprenderam a maneira correta de aplicar a lei da vibração, certifiquem-se de seguir estas etapas para uma melhor compreensão. Trata-se de disciplina, determinação e de todas as outras coisas que mencionamos. Estão prontos para se dar uma chance para a vida que realmente querem e merecem?